Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A localidade de Campo Grande, uma das mais afetadas na tragédia de 2011, volta a receber obra nesse sentido, pelo menos uma promessa de construção de barragem. Dessa vez, um projeto piloto de construção de uma barreira chamada Barreira Sapo. Esse trabalho foi idealizado e será realizado por equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Agência de Cooperação Internacional do Japão, em parceria também com o INEA e a Prefeitura de Teresópolis, só que no caso da Prefeitura apenas aí a informação sobre os dados aí detalhados sobre o local. Após participarem de uma reunião na Prefeitura, as equipes das Secretarias de Defesa Civil e Obras Públicas e da Fiscalização fez uma visita técnica em Campo Grande, junto com o pessoal aí dessa Associação de Cooperação Internacional, do INEA, do governo estadual, para analisar aí o local onde será feita essa barragem aí, né, de prevenção de risco de desastres naturais, né, uma barragem que ficará ali no final de Campo Grande, com a intenção de conter aí, né, uma possível nova tragédia como aquela de 2011. Né? Lembrando que o governo do estado chegou a fazer lá umas barragens lá com tela, lá em Campo Grande, mas daquela que a gente vê que a barragem feita pelo estado, essa que vem em cooperação internacional com o Japão, promete ser realmente muito mais eficiente do que essa improvisação feita lá. E detalhe, além de ser uma barragem no mínimo curiosa, né, essa aí do estado, feita anos atrás, parte dela já foi retirada, furtada, né? Olha só que absurdo lá em Campo Grande. A informação agora sobre empregos, saiu mais uma relação do Cine Teresópolis informando que há 155 vagas. A informação é da Prefeitura. Vamos dar uma passada aqui na lista para você que está procurando vaga ou pretende trocar aí do local, seu local de trabalho, né? Por exemplo, para pessoas que já têm experiência profissional, tem vaga para açougueiro, ajudante de cozinha, balconista de padaria, consultor de vendas, educador social, garçom, entre outras funções. Também para quem tem experiência profissional, manobrista, mecânico de motor a diesel, motorista de caminhão, vendedor porta a porta e outras como serralheiro, por exemplo. E também tem aquelas vagas para quem ainda não tem experiência profissional. Ajudante de motorista, ajudante de depósito, auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão e operador de máquina. E também ali, segundo a Prefeitura, vagas para PCD sem experiência, 50 vagas para atendente de lanchonete, pessoa com deficiência, e também para estágio. São 10 vagas para atendente de telemarketing e 3 para vendedor de serviços. Para se candidatar a essas vagas, são 2 locais aí de atendimento do Cine, no primeiro piso da Prefeitura e lá na Casa do Trabalhador, lá na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, bairro de São Pedro. Atendimento de segunda a sexta, de 9 até meio-dia, depois das 13 às 17 horas. Mais informações sobre essas vagas você vê também na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. Policiais do Segurança Presente prenderam no centro da cidade um homem acusado de furtar uma padaria. Segundo a polícia, ele retirou do estabelecimento esse material aí, olha só, cachaça, né? Essa vodka aí, cerveja e também um pacote de linguiça. Por causa desse furto, aliás, não foi a primeira vez, ele tem dezenas de anotações criminais pelo mesmo motivo, foi levado lá para a delegacia de polícia e autuado. No Rosário, a Polícia Militar fez mais uma grande apreensão de drogas. Né? Parece notícia repetida, mas não é. Novamente no Rosário, e outra vez um grande volume de material entorpecente retirado de circulação, dessa vez no bairro do Rosário. Olha só a quantidade de drogas, tem maconha, tem cocaína, tem crack, tudo isso apreendido pela Polícia Militar no bairro do Rosário. Né? Absurdo esse crescimento do tráfico na cidade, mas é o que eu tenho falado aqui. Se tem todo dia praticamente um volume desse aí de drogas sendo apreendido, pelo menos uma vez por semana tem um volume assim grande, e nos outros dias menor quantidade sendo retirada de circulação. Se tem isso tudo, é porque há muitas pessoas, infelizmente, fazendo uso de drogas
aqui em nossa cidade. Já é questão de saúde pública, né? Gravíssima essa situação de Teresópolis, e principalmente esses 3 bairros aí da parte alta de São Pedro que têm registrado muitos problemas nesse sentido: Perpétuo, Rosário e Pimentel. Vamos falar agora daquele caso de feminicídio, aquela mulher assassinada lá no bairro do Jardim Meudon, né? Foi 3 dias atrás essa ocorrência. Na ocasião, o homem não ficou preso em flagrante, o companheiro dela, acusado do crime. Deu muita polêmica, muita discussão, mas hoje nossa equipe de reportagem esteve na 110ª Delegacia de Polícia para conversar com o delegado Márcio do Bugraz, que confirmou que agora ele foi preso pelo crime, pela acusação de feminicídio, e explicou o motivo dessa prisão não ter sido feita imediatamente após a ação. Na última terça-feira, uma mulher foi encontrada morta dentro da sua casa no bairro do Jardim Meudon. Ana Lúcia de Oliveira Dornelles, de 53 anos, tinha marcas de lesões no corpo. A Polícia Civil investigou o caso e agora o seu companheiro está preso, acusado pelo crime. Na terça-feira, na parte da manhã, uma mulher ela foi encontrada morta. O SAMU foi chamado para ir ao local. Um médico, ele, ao analisar o corpo dessa pessoa, considerou que houve uma morte por causas naturais. Então, houve a elaboração de um atestado de óbito em que as causas da morte eram causas naturais. Posteriormente a essa situação, a delegacia foi informada que ela apresentava algumas lesões. Então, assim que isso chegou ao meu conhecimento, por volta de 15 horas, eu determinei que a perícia criminal fosse ao local. Então, os peritos se dirigiram ao local e fizeram contato comigo, informando que haviam sinais de agressão. Não sabiam precisar quando ocorreu essa agressão, mas havia alguns sinais de agressão. Em razão disso, eu determinei que esse corpo fosse removido para o ML, para que fosse feita uma autópsia, uma necropsia, para a gente definir qual era a causa da morte. Haja vista que tinha um atestado de óbito dizendo que a causa da morte era causa natural, e nós tínhamos algumas lesões no corpo da vítima. Foram colhidos alguns depoimentos e decidiu-se instaurar inquérito e aprofundar a investigação. E justamente tentar verificar em que situação realmente aquela mulher morreu. A gente queria saber, através da perícia legista do Instituto Médico Legal, se realmente ela tinha morrido por causas naturais e qual seria a causa natural que provocou a morte dela. Então, em razão disso, o corpo foi levado para lá e nós começamos a pegar depoimentos para fazer justamente a análise desses fatos. Foi verificado no sistema da polícia que haviam vários registros de agressões e agressões mútuas entre o casal. Haviam vários indicativos de que o casal bebia reiteradamente, eles discutiam e depois ocorriam agressões e agressões mútuas. Nós temos registros desde 2016 que isso vem acontecendo. Então, no dia de ontem, nós, na parte da manhã, já tínhamos ouvido várias pessoas que relataram a situação, inclusive uma pessoa que ficou no dia anterior na casa do casal até 20 horas, em que eles passaram o dia inteiro bebendo, até 20 horas, e não relatou qualquer tipo de violência nesse sentido. Às 13 horas veio o resultado da perícia, da necropsia, em que os peritos legistas afirmavam que a morte foi por asfixia. 10 minutos depois, às 13h47, a delegacia encaminhou o inquérito para a Justiça pedindo a prisão do companheiro da vítima, Ana Lúcia. O nome dele é Sérgio Cardoso, pedindo a prisão dele pelo crime de feminicídio. Isso foi analisado por promotores e foi analisado pelo juiz,
e ele decretou a prisão temporária de 30 dias de Sérgio Cardoso. O Sérgio não poderia ter sido preso, já que ele foi a última pessoa que foi vista junto com a vítima? Bem, o que nós tínhamos na noite de terça-feira? Nós tínhamos um laudo, um atestado de óbito que a causa da morte era causa natural. Nós não tínhamos testemunhas nenhumas que viram agressão ou escutaram qualquer tipo de briga ou agressões naquele momento. Então, na noite de terça-feira, nós não tínhamos informações concretas de pessoas que testemunharam. Então, se pergunta por que não se prendeu em flagrante? Porque nós tínhamos o quê? Um atestado de óbito com causa da morte e morte natural. Testemunha nós não tínhamos. E nós tínhamos relatos, através de informações e sistema da polícia, de que eles se agrediam mutuamente. Então, não se podia afirmar que aquelas lesões que ela apresentava tinham sido consequência da causa anterior, do dia anterior. E sim, de agressões anteriores. Entendeu? Então, se a gente realizasse a prisão dele, que na realidade não havia nem situação flagrancial, mas se prendesse ele, o que ia acontecer? Ele ia ser levado para a audiência de custódia, o juiz da audiência de custódia iria analisar que a causa da morte foi causa natural, porque o laudo cadavérico não tinha saído, e ele seria colocado em liberdade e iria fugir. Nunca mais ia se prender esse cara. A investigação foi feita e o autor do feminicídio foi preso. Como acontece aqui, Bandeira, em todos os casos. A delegacia, quem acompanha o nosso trabalho, sabe muito bem que a gente tem uma cautela enorme, principalmente as causas que envolvem vulneráveis, em que as vítimas são mulheres, e são idosos, são crianças. Quem bate em mulher em Teresópolis vai ficar preso. Canso de dizer isso. Abusou de uma criança, vai ser preso. Maltratou um idoso, vai ser preso. A gente tem preocupação com isso, porque você sabe que essas pessoas já passam uma situação diferenciada em que muitas das vezes elas não conseguem pedir ajuda. Então a gente faz a nossa parte, porque a gente sabe que quando você prende uma dessas pessoas, principalmente na violência doméstica, você dá o recado para avisar outros agressores de que, se bater numa mulher, abusar de uma criança, vai ser preso. Então a gente tem essa cautela. O bandido aqui, ele não se dá bem, não se passa a mão na cabeça dele. O que é triste nisso aí tudo é que existem pessoas que geram desinformações, que fazem sensacionalismo. Isso é contraprodutivo. Isso gera o caos na sociedade, gera revolta. A sociedade é jogada contra a polícia, questiona o trabalho da polícia. Não se deve trabalhar assim. A vantagem que se tem em Teresópolis é que as pessoas testemunham. E por isso você tem uma cidade que é a 7ª cidade mais tranquila do país. Porque todo mundo que está aqui está envolvido em fazer o quê? Fazer com que a coisa aconteça. Entendeu? Então nós temos uma cidade privilegiada por causa disso. Então, com esse laudo cadavérico, o senhor considera então que o autor do crime vai ficar preso? Exatamente. Existe uma prisão temporária de 30 dias decretada porque ele cometeu um crime hediondo. Feminicídio é um crime hediondo. Então nós vamos complementar a investigação com mais alguns depoimentos. São poucos, porque nós já ouvimos bastante, e vamos relatar o inquérito pedindo a preventiva dele e relatando o inquérito tipificando o crime dele por crime duplamente qualificado, num caso também pelo feminicídio. Ainda sobre essa triste história, mais um capítulo está se desenrolando. O cachorro que pertencia a esse casal, lá do Jardim Meudon, acabou ficando para trás nessa história, segundo vizinhos. Essa imagem foi divulgada nesta quinta-feira por uma vizinha, informando que esse cachorrinho, que era do casal, acabou, né? A senhora, infelizmente, perdeu a vida, né, após essa discussão. O homem foi preso em flagrante, está no presídio já, e o cachorro fica na porta da casa aguardando que eles retornem. Vizinhos relatam que estão colocando água e comida, e que essa pessoa, inclusive, que fez essa divulgação, disse que não pode ficar com ele, porque já tem 4 animais resgatados e pede ajuda, né? Se alguma ONG, se alguém quiser adotar esse cachorro, está no finalzinho da servidão Vardelino Rosa Rocha, que é acessada pela rua Goitacazes, no bairro do Jardim Meudon. Ainda na área policial, foi encaminhado para a delegacia de polícia um homem acusado de assassinar um idoso na semana passada no Vale da Revolta. Ele ainda não havia sido conduzido porque estava internado.
Nós estamos aqui na 110ª Delegacia de Polícia e acompanhamos o momento em que a Polícia Militar trouxe o homem acusado de espancar até a morte o senhor Manuel Pontes, de 69 anos, morador da comunidade do Vale da Revolta. Esse homem, ele foi espancado pela comunidade do Vale da Revolta, revoltados com o assassinato do senhor Manuel. Estava internado no Hospital das Clínicas com Constantino Otaviano, recebeu alta e já foi trazido imediatamente para a delegacia, de onde irá para o sistema prisional. Você viu imagens que mostram que ele está bastante ferido, mas está sendo conduzido para a prisão. Mais um flagrante aí feito em unidade de conservação ambiental na região, no Parque Nacional, sede Guapimirim, chama a atenção, né? As imagens, olha só, de uma onça parda teria sido vista aí na sede Guapi, que sede Guapimirim, no meio da serra, Rio Teresópolis. Não é a primeira vez que a gente tem esse registro de onça parda, é um animal de grande porte, aí, esse felino, que felizmente, graças a locais como o Parque Nacional, como o Parque dos Três Picos, né, essas unidades ficam bem pertinho uma da outra aí, né? E permitem que esse animal possa alcançar grandes terrenos, né? Agora, durante o dia, né? Legal essa imagem feita por câmera de monitoramento aqui na sede Guapimirim. Moradores aí da região relatam já terem avistado, né, essa onça passeando por lá. Agora uma informação sobre o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis. Atenção você que tinha aí previsão de visitar a Pedra da Tartaruga nos próximos dias, vai ter que mudar a agenda aí, né? Segundo o parque, a subsede da Pedra da Tartaruga fica fechada até o dia 30. O motivo são obras de melhorias, obras de estrutura, né, na unidade de conservação ambiental, para que elas possam ocorrer aí sem prejuízo para o visitante. O núcleo ficará totalmente fechado, né? Não pode caminhar, dar rapel, camping, nada, até o próximo dia 30. Né? Então, só esperar um pouquinho que daqui a pouco o parque estará a todo vapor novamente. Nesta quinta-feira, recebemos em nossa redação o deputado federal Hugo Leal. Ele esteve aqui e conversou com a nossa equipe sobre a importante lei seca, que é de sua autoria e que mudou aí os cursos aí, nessa situação dessa preocupação, né, de beber e dirigir, e foi responsável aí por salvar a vida de centenas de pessoas. Exatamente, aí fica feliz, né, porque a gente ter tido a oportunidade de apresentar uma proposta, uma modificação legislativa que ficou, né, na cabeça das pessoas, que mudou o comportamento. Eu acho que essa experiência minha também de ter sido presidente do Detran aqui no Rio de Janeiro me foi muito importante, né, vai ser aí quase 20 anos dessa experiência, mas que a gente levou para o parlamento e esse transformou numa legislação que hoje é uma das leis de referência no país, né? A lei seca hoje você pode discutir, poucas leis têm essa dimensão. E eu costumo dizer o seguinte, são 14 anos de existência, 14 anos de bons resultados, mas são 14 anos ainda, ela é uma adolescente, né? Você ainda precisa atingir a maioridade, ela precisa atingir a maturidade. Eu imagino que daqui talvez mais 6 anos ou mais que 10 anos que seja, ninguém vai estar nem discutindo mais a lei seca, porque o conceito já vai estar internalizado, porque aí é um conceito de cidadania, é um conceito de responsabilidade. Para mim o motivo de alegria principal é esse, o efeito que ela produziu na população, o efeito de conscientização também tem sido muito positivo. Sem perder de vista a fiscalização, que cada vez tem sido mais eficiente também. Bom, e apesar de lei tão importante, né, dessa mudança de consciência da população, recentemente foi necessário defender a lei também lá em Brasília, né? Exatamente, foi uma experiência bem interessante, porque nós tínhamos uma ação desde 2009, uma ação que questionava a constitucionalidade da lei seca, da proibição de venda de bebidas alcoólicas que ainda existia no trecho da lei, e a questão das provas, né? Quando apresenta o etilômetro, havia uma discussão se era obrigatório, se não era obrigatório, se era constitucional, se era constitucional. E veja, depois de 14 anos, eu como autor da lei, como advogado e como deputado, eu fui representar o parlamento no Supremo Tribunal Federal para fazer a defesa da constitucionalidade. O ministro Fux, que é o presidente, também era o relator,
manteve-se como relator, o voto brilhante do ministro Fux, acompanhado e também colocado até mais argumentos por todos os 11 ministros da Corte. Isso foi muito importante, porque consolida um conceito que a população já tinha internalizado. Agora não há mais discussão. Inclusive, muitos estados que tinham alguma resistência em promover as operações de lei seca, as operações de abordagem, o recolhimento da carteira, hoje não resta mais dúvida. Então, depois de 14 anos de espera, a constitucionalidade veio, uma decisão unânime do Supremo, e o que nós precisamos agora é avançar, cada vez mais trabalhar na redução dos acidentes de trânsito, cada vez mais trabalhar na redução do número de mortes, de feridos, porque esse é o papel principal que a sociedade espera do parlamento, espera dos poderes executivos, sejam ele municipal, estadual ou federal, que a gente possa atuar nas políticas de prevenção. E a lei seca é um exemplo desse. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que está aí no YouTube nos acompanhando, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!